O objetivo dessa aula é estabelecer relações entre os coeficientes de uma função no segundo grau e a forma do gráfico correspondente. Então, tema da aula, coeficientes de uma função quadrática, que é a função do segundo grau, parte 3. Vamos verificar que quanto menor for o valor absoluto do coeficiente A, olha bem, vamos verificar que quanto menor for o valor absoluto do coeficiente A de uma função quadrática, maior será a abertura da parábola relacionada a ela. Olha só esse gráfico. Olha que gráfico bonito que eu desenhei, embora a lousa seja de vidro e é difícil a gente desenhar gráfico na lousa de vidro, os gráficos não fica reta, você ainda consegue desenhar bem, mas agora parábolas, os gráficos não ficam tão bons em lousa de vidro, porque a ponta da caneta passa e desliza, é horrível. Mas até que ficou bom esse gráfico. Olha só, nele eu tenho desenhadas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parábolas, certo? A gente vai ver esse mesmo gráfico no GeoGebra também, tá? Aqui eu tô fazendo também porque, como eu falei, é importante a gente saber ver isso na lousa, dá pra ver nitidamente também. Mas depois a gente vai usar o GeoGebra também porque é um aplicativo que nos facilita, isso aqui. Então, olha só, do enunciado aqui, ele fala que quanto menor é o valor absoluto do coeficiente A de uma função, maior vai ser a abertura da parábola. Então, observem comigo esta parábola em preto. Essa parábola em preto aqui que está aqui embaixo. A parábola em preto é 1 sobre 16. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente tem uma fração, eu vou até escrever aqui. Quando a gente tem uma fração, 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000, 1 sobre 10.000, 1 sobre 100.000. Quanto maior é o denominador de uma parábola, isso aqui tende a zero, certo? Quanto maior é o denominador de uma parábola, quanto menor é o denominador de uma fração. O denominador é a parte de baixo da fração. Essa fração aqui é 0,1. Essa aqui é 0,01. Essa aqui é 0,001. Essa daqui 0,0001. Essa daqui 0,0001. Cada vez, tá se aproximando mais de quem? Do zero. Então, quanto menor é o... Não precisa ser só 10, 100, 10.000. Pode ser qualquer número. Pode ser, 1 sobre 18. Aí você pega 1 sobre 147. Aí você pega 1 sobre 12.344, por exemplo. Isso aqui também tende a zero. Quanto menor, quanto maior, é o denominador aqui, a fração tende a zero. Então, se aqui é 1 sobre 16, você há de concordar comigo que 1 sobre 16 é menor do que 1/4, porque esses números aqui, que são mais próximos de zero, por exemplo, 0,00001 é menor do que esse, que é menor que esse, que é menor que esse, que é menor que esse, certo? Então, 1 sobre 16 é menor do que 1/4. Então, a abertura, Ai, caramba. Deixa eu tampar aqui a caneta. A abertura da parábola aqui, em preto, a parábola em preto, ela é maior do que a parábola em vermelho, que tem o coeficiente A sendo 1/4. Lembrando, que na parábola o coeficiente A é aquele coeficiente que acompanha o termo x elevado ao quadrado. Nestas funções aqui são todas funções incompletas, porque todas só têm o valor do A, não tem o valor do B nem o valor do C,
Toda vez eu gosto de falar também, deixa eu apagar isso aqui que eu acho que já entenderam. A forma genérica, né, ó, a forma genérica de uma função do segundo grau é ax² mais bx mais c. Isso aqui é a forma genérica. Se você tiver uma função do tipo ax² mais bx, é uma função do segundo grau incompleta. Se você tiver uma função do tipo ax², é uma função do segundo grau incompleta também, tá? Nessa daqui eu tenho todos os valores, ó, A, B e C. Nessa daqui eu tenho só os valores de A e de B. Nessa daqui eu tenho só os valores de A. E eu posso ter uma coisa também desse tipo, ó, f de x igual a ax² mais c. Isso aqui também é uma função do segundo grau incompleta, né, ó, onde eu tenho o valor do A e tenho o valor do C, e não tenho o valor do B. Nesse caso destas funções aqui, ó, que eu desenhei o gráfico delas, a gente está trabalhando com este caso aqui, ó, onde só tem o valor do A, certo? Só tem o valor do A, só tem o valor do coeficiente que acompanha o x², né? Ó, tá vendo? 1 sobre 16 vezes x², 1/4 vezes x², tá? É sempre o coeficiente A só, não tem o B nem tem o C, ok? Então, 1 sobre 16 é menor do que 1/4. Então, ó, a abertura da parábola em preto, que é 1 sobre 16, é maior do que a abertura, ó, da parábola, que é 1/4. Se você analisar agora a parábola em azul comparado com a vermelha, ó, 1/4 é menor que meio, né? 1 sobre 4 é menor que meio. Então, ó, a abertura da parábola em vermelho é maior do que a abertura da parábola em azul. Se você pegar a parábola em azul e comparar com a laranja, por exemplo, ó, meio é menor do que 1, né? Ó, aqui o coeficiente A dessa parábola em laranja vale 1, porque quando não tem nada, né, representa 1. Esse coeficiente aqui, então, né, o coeficiente A, que é 1, é maior do que meio. Então, ó, a abertura dela é menor. E como esse coeficiente aqui é menor do que esse, a abertura da azul é maior. Se você pegar agora a laranja com a roxa, olha só, a função roxa, ó, é essa parábola aqui, né, ó. Deixa eu botar de longe aqui. É essa parábola aqui em roxo, tá vendo, ó? A função dela é a m de x igual a 4x². A função roxa, ó, o coeficiente A vale 4. Na laranja vale 1. 1 é menor que 4, né? Então a abertura da parábola laranja é maior do que a abertura da parábola em roxo. E se você comparar agora a roxa com a verde, olha só, a parábola verde, o coeficiente A é 8, ó. 8 vezes o x². Então, ó, a abertura dela é pequenininha, porque quanto maior é o valor do coeficiente A, menor é a abertura da parábola, né? E quanto menor for o coeficiente A, maior é a abertura da parábola, certo? Então, na parábola em verde, que tem um coeficiente A maior, ó, que tem um coeficiente A bem grande, a abertura dela é pequenininha. Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma parábola que fosse 10x², se fosse 20x², ia ficar bem minúsculozinho aqui, cada vez mais próximo do eixo y. Quanto maior for o valor do A parábola fica mais próxima do eixo y. Tá vendo, ó? Cada vez que eu diminuo, ó, aqui é 1/4, aqui é meio, aqui é 1, depois vai para 4, depois vai para 8. Conforme eu aumento o meu valor do A, ó, a parábola tende a se aproximar do eixo y, certo? A parábola tende a se aproximar do eixo y, ok? Então, o que tem que sair claro para vocês aqui, o que tem que sair claro para vocês dessa aula, ainda em respeito do coeficiente A, é que quanto menor for o coeficiente A, maior vai ser a abertura da parábola. Se você colocasse aqui, por exemplo, 1 sobre 100, 1 sobre 100 ia ser menor que 1 sobre 16. Então a abertura dessa parábola ia ficar maior ainda, né? Ia ficar uma bocona enorme essa parábola, se fosse 1 sobre 100, né? E aí se você pegar, sei lá, 1 sobre 200, 1 sobre 200, né? Ia ser
maior ainda a abertura da boca da parábola. A gente vai testar isso no GeoGebra com os números maiores e aí vocês vão conseguir ver bem isso aí, tá? Mas o que eu quero que saia claro daqui é isso. Quanto menor for o valor do coeficiente A, maior é a abertura da boca da parábola. E quanto maior for o coeficiente A, menor é a abertura da boca da parábola, ok? Isso aqui é em relação ao coeficiente A. Então, fazendo uma recapitulada, o coeficiente A, ele determina a concavidade da parábola. Se você observar todas essas funções aqui, ó, os valores dos seus coeficientes A são todos positivos. Então, a boca de todas as parábolas estão viradas para cima, certo? Porque o coeficiente A aí são todos positivos. Então, além do coeficiente A mostrar se a boca da parábola vai ficar virada para cima, né, se a concavidade vai ser para cima ou para baixo, ela ainda determina também a abertura, né, a abertura da parábola. Quanto menor é, maior é a abertura da parábola. Quanto maior é o A, menor a abertura da parábola, ok? O coeficiente B agora. Olha só, agora a gente vai ir para o coeficiente B. Né? Lembrando aqui, ó, da forma genérica, a gente já viu o coeficiente A, vimos que ele tem duas coisas importantes na função, né? A concavidade e a abertura da parábola. Agora vamos ver o que o coeficiente B faz com a função. A gente já sabe que o A faz duas coisas. Agora vamos ver o B. O coeficiente B de uma função do segundo grau indica se a parábola relacionada a ela intersecta o eixo y no ramo crescente e no ramo decrescente. O que significa eu falar isso? Intersecta no ramo. Eu falar no ramo é eu pegar como se fosse um pequeno intervalo. Né, ó, eu marco, por exemplo aqui, eu marco um ponto aqui, ó. E aí eu tenho a minha parábola, né? E um ramo é como se fosse você pegar um intervalo. Aí você vê se esse ponto, né, ele cruza o eixo y aqui da parábola crescendo, ou se ele cruza, por exemplo, o eixo y da parábola decrescendo, certo? A gente vai ver o que acontece com isso daí. Olha só, vamos observar esses gráficos aí, o gráfico das funções f, g e h. Esse primeiro gráfico aqui, ó, deixa eu ficar para cá por causa do reflexo. Esse primeiro gráfico aqui é o gráfico da função menos 2x² mais 3x mais 1. Olha já a diferença. O coeficiente A aqui é menos 2, né, ó, tá vendo? O coeficiente A é menos 2. Então, ó, a boca da parábola está virada para baixo, com uma abertura que mede 6,5 centímetros. Eu até anotei aqui no canto para não esquecer, ó. Esse 6,5 centímetros é a abertura da parábola. Se você pegar, deixa eu ver onde está a minha régua aqui. A minha régua não está por aqui. Não, tá aqui. Se você pegar a régua e você medir aqui, ó, a abertura dessas parábolas, você vai ver que todas elas têm a abertura de 6,5. Por quê? Porque todos os coeficientes A dessas parábolas vale 2, né? Se você pegar o valor absoluto, né? Ou se você pegar o módulo de menos 2 aqui, que a gente viu no vídeo passado, vale 2, né? Duas unidades aí. Então a abertura vai ser sempre a mesma, né? A abertura das três parábolas é a mesma, ok? Aqui não aparenta, porque, como eu falei, é uma lousa de vidro, né? Não tem como eu desenhar milimetricamente, né? No GeoGebra a gente consegue fazer isso. Ou se você estiver no caderno usando régua, você consegue, porque a régua tem aqui, ó, os milímetros, né? Por isso que eu insisto em você desenhar gráfico utilizando régua, né? Ó, a régua, ela tem os seus milímetros, então você consegue desenhar perfeitamente, certo? Então, nesse gráfico ali, ó, nesse primeiro gráfico aqui do canto, a parábola intersecta o eixo y no ramo crescente. Por que que isso acontece? Porque o valor do B é maior do que 0.
Olha o valor do B. O valor do B é o coeficiente que acompanha o x, ó. E o B aqui é positivo, o B vale 3. Então, ó, ela intersecta o eixo y crescendo, ó. Essa parábola, ela tá, ó, crescendo. Tá vendo? Ela vem crescendo. Se você olhar essa parábola aqui do meio, o coeficiente B, que é o coeficiente que acompanha o x, ele é negativo. Então, ó, a parábola, ela cresce, aqui é o ponto de inflexão, e aí ela começa a decrescer. E aí, ó, ela decresce, quando ela cruza o eixo y, ela está decrescendo. Por que isso acontece? Porque o coeficiente B é negativo. Tá? E esse último caso aqui é quando não tem coeficiente B. Quando não tem o coeficiente B, ó, a parábola intersecta o eixo y no vértice. Então, o ponto de inflexão, né, quando o B é zero, a parábola intersecta o eixo y no ponto de inflexão, ó. Tá vendo? Esse ponto aqui, a parábola tá crescendo, ela chega no ponto ali, começa a decrescer. Aquele ponto a gente chama de ponto de inflexão, tá? E aí nesse daqui do meio, que eu não li essa parte em azul aqui, ó, a parábola intersecta o eixo y no ramo decrescente. Ou seja, quando B é menor do que zero, que nesse caso aqui é menos 3, ó, ela intersecta no ramo, nesse intervalinho que está decrescendo. Deu para ver a diferença, né? Ó, aqui crescendo, ó, o ponto está aqui, quando o coeficiente B é positivo, ó, tá crescendo a parábola e ela corta o eixo y crescendo. Aqui o B é menos 3, então ela corta o eixo y decrescendo, ok? Então, agora você tem que pegar, parar e analisar, né? E ver o que o coeficiente B faz com a função. O coeficiente B aí na função do segundo grau, ele mostra, né, o ramo, ele mostra a que parte que o ramo corta a função no eixo y. Se é crescendo ou se é decrescendo. A parábola corta o eixo y crescendo se o valor do B é positivo, igual nesse primeiro exemplo. E a parábola corta o eixo y decrescendo se o coeficiente B for negativo. E a parábola corta o eixo y no ponto de inflexão, né, onde nem cresce nem decresce, se não tiver B, se o B for igual a zero, tá? Então, é muito importante essas aulas agora, são muito importantes, são cruciais, tá? Viram que a gente não precisou montar nenhuma tabela, né? Ó, foi tudo só analisando os coeficientes que a gente montou os gráficos, tá?